A composição do aquário é muito importante. Tá? Então esse é um aquário padrão japonês que chama 60B. O que é 60? Ele tem 60 centímetros de comprimento, 30 de largura e 36 de altura. Ele compreende um volume de 64 litros, que é o que nós da Aquabase e da ADA recomendamos para qualquer um de vocês que queira começar com a aquaponismo. Aquários muito diminutos, aquários de proporções mais quadradas, redondos, ovais, vasos, potes, eles não são bons para o aquapaisagismo, porque eles deformam ou eles não deixam você trabalhar como arte. Tá? Então começa aqui, é o vidro que é feito com vidro cristal clear, né? Quase 100% transparente. Depois eu queria que vocês viessem aqui olhar o acabamento da colagem, não tem uma bolha, não tem um defeito, não tem uma trilha. E é totalmente lapidado, porque nós, aquapaisagistas, estamos o tempo inteiro passando a mão aqui, trabalhando assim. Então, se você tem aquele vidro mais lixado, ou um acabamento ruim, você pode e vai se machucar bastante. A primeira parte que a gente faz agora é o substrato. E a ADA é a única empresa que trabalha com um sistema de substrato. Ou seja, o Amano, ele vem de uma cidade que chama Niigata, é no noroeste do Japão, tá? E lá é uma região que ela tem muito rio, tem muito cachoeira, e não é à toa que é a cidade que cria muito arroz, cultiva arroz. Vocês sabem como o arroz é cultivado, ele é alagado, ele precisa ter água. O Amano nasceu e viveu lá nessa província. E aí quando ele entrava nos lagos para catar camarão, para catar peixe, quando era garoto, ele sentia que quando ele pisava no rio, pisava assim no lago, saíam bolhas do pé dele. Vocês já perceberam isso também? E o que é isso? Ele foi estudar. São os estratos de sedimentares que são criados no ambiente natural. E aí ele transformou isso num produto para a gente usar no aquário que vai facilitar a nossa vida. Essa primeira camada, que o Luca vai fazer e vai explicar para vocês agora, é uma camada feita de pedra vulcânica. Tá? Ela é extremamente porosa. E por que ela vai ficar aqui embaixo, o Luca vai falar para vocês agora. Bom, esse produto que eu coloquei agora é o Power Sand. Esse é o Power Sand S. Ele tem Power Sand S de small, pequeno. S de small, de pequeno em inglês. M de medium, de médio, e large de grande. O S é indicado para aquários até 40 centímetros de altura no andar. Então esse aquário tem 36, esse é o modelo indicado. Aquário de 40 a 60 de altura é o M, e acima de 60 o large. Então o que acontece? Essa porosidade, essa granulometria desse material é para que ocorra uma oxigenação, por pequena que seja, das bactérias benéficas que habitam o substrato, se alimentarem, viverem e se fixarem. Então, ele tem uma nutrientes junto com essa pedra orgânica porosa. Vai passando, Chico, um pouquinho. Isso, o uso desse produto torna a montagem muito mais estável e muito mais longeva. Se você quer manter o aquário por 2, 3, 4 anos, se você usar o sistema completo de
substrato, você vai ter essa possibilidade. Ah, dá para montar só com água sólida? Dá, mas se você for ter um aquário para concurso, por exemplo, você vai desmontar, menos de um ano você já vai fazer uma outra montagem. Por que é tamanho S e tamanho N? Vocês não perguntaram. Por que a altura ela é relevante para esse trabalho? Porque, como vocês sabem, a gente aprendeu na escola, quanto maior a altura do volume, maior a pressão que exerce a água, por exemplo, nesse ambiente. Então, quando a gente tem um aquário de 1 metro de altura, essa água ela tem um peso específico, que é casualmente 1 quilo por litro. Então, ela vai fazer esse peso no substrato. Quando você trabalha a granulometria diferenciada, pequeno, médio e grande, você cria aqui embaixo uma área de vazio, uma área de atmosfera, é um vazio. Então, ela é calculada para esse tamanho de 40, porque o peso da água de até 40 centímetros vai criar um microfluxo, ela vai estar empurrando a água, vai passar pelo Amazonas do Amazonas, que vai ficar aqui em cima, e vai chegar até lá ao fundo, porque isso é a dinâmica dos fluidos. Tem um vazio lá embaixo, a água é preguiçosa, ela vai onde está mais fácil. Então ela vai chegar, ela desce. Quando ela desce lá, o que ela leva lá para baixo? Oxigênio. E o que mais? Nutriente. Perfeito. Então, não sei se faz sentido para todos. A água, quando ela desce pela dinâmica natural dela, ela leva lá para baixo oxigênio e nutrientes. Quem vive aqui dentro? Aí acho legal você falar dos 3 ativos que hoje fazem parte desse embalagem. Antigamente existiam pozinhos que você comprava avulso e jogava agora, nesse momento, para depois cobrir com o substrato. E aí o que acontecia? Cada potinho desse era um produto, eram 2 carvões, um à base de bambu, outro à base de turmalina, que são carvões que absorvem muito, e um outro pozinho, que é o pulo do gato, que chamava Bacter 100. Bacter de bactéria. Eram 100 cepas de bactérias nitrificantes que estavam dormentes. E aí o que a gente fazia? A gente polvilhava nesse momento aqui. Só que nós somos brasileiros, aqui para nós tudo é muito difícil. A gente tem muito encargo social, tem muito imposto. Aqueles potinhos custavam muito caro para a gente. E muitos de vocês, muitos de nós, só tem um aquário. Então comprar um pote para usar um pouquinho e aí, como a gente ia muito para lá, a gente conversou, a gente tem uma dificuldade em vender isso, porque eles chamavam antigamente só Power Sand. E aí a gente tem uma sugestão, por que você, já que a gente tem que pôr esse pozinho, já não põe o pozinho no negócio? Para nós é muito legal, claro. Então nós aqui no Brasil, somos, assim, a gente optou por essa questão estratégica comercial. Eu só trago para o Brasil o Power Sand Advanced, que ele já vem com turmalina, carvão de bambu e bactéria, sem bactérias. Faz sentido? E aí o que acontece? O que a bactéria faz? O que o carvão faz no aquário de vocês? Limpa a água. Mas o que ele faz efetivamente, o carvão? Ele absorve, exatamente. Ele absorve o quê? Não só impurezas, nutrientes. Você não falou? Você pode pôr carvão ativado no aquário e fertilizar? Faz sentido? Você põe carvão aqui, um sachê de carvão e fertiliza. Faz sentido? Não. Porque o carvão vai absorver. Porque o carvão é uma mídia removedora comum. Ela não é programada para absorver só fosfato, só nitrato. Concorda? Ela absorve qualquer coisa. Cloro, boro, qualquer coisa. Então, quando a gente tem o carvão lá embaixo, a água entra para o microfluxo por causa do peso da água. Desce com oxigênio para a bactéria respirar. Porque qual é a bactéria que é benéfica para nós? É a bactéria nitrificante aeróbica, certo? Desceu ali, o carvão absorve o nutriente. Composto nitrogenado. Quem consome esse composto nitrogenado? As bactérias nitrificantes. A gente trabalha com areias cosméticas, cascades, e como é que é muita planta. Tá? E é importante, como a gente sempre trabalha com elevações, o substrato vai crescer em direção ao plano fundo, é importante que a gente tenha uma boa área de circulação de água, mas nessa área a gente tem mais camada mais espessa de substrato. Tá? Então agora eu vou misturar essas pellets nessa parte. A gente tem um Power Sand. Poderia pôr esse Power Sand em toda a superfície do aquário? Por que você põe só para trás? Para fazer elevações altas.
Certamente não é. Né? Então, na verdade, quando a gente faz isso, é porque a gente geralmente planta as plantas do sistema radicular mais intenso no fundo. E lá nós vamos ter ali naquela área um ambiente muito mais propício. Vai espalhar para uma parte toda. Tá? Então eu jogo ele na parte frontal, não tem pode ser. E agora eu puxo uma regra, uma estátua, Satisfatória, né, Luiz? O Carlos falou baixinho aqui, mas é uma informação muito importante. O Power Sand, aquele primeiro que a gente colocou, não pode ficar exposto na coluna d'água. Vocês, quando começarem a fazer e tem menos experiência, vão mexer, vão empurrar, vai às vezes sair uma pedrinha ou outra, ela vai fazer assim, não tem problema, se empurra o dedo e vai empurrando elas para baixo. A massa toda do Power Sand não pode ficar, porque ela tem que ir com e aí ela causa alga na coluna da água. Já classificar por tamanhos, né? Rochas menores, médias, principais. E aí eu escolhi, aqui eu acho que vai ser a rocha principal do formulário, mais esforço. Eu vou posicionar ela onde imagino que ela vai ficar. Colocar. O tamanho dela A gente usa essas gomas aqui com uma frescura, tá? Essas rochas, elas têm arestas muito cortantes. Vai passando por aí. Essa rocha tem arestas muito cortantes. Essa pedra pequena. Você trabalha com pedra pequena, se machuca muito a mão. E entra nessa rocha. Essa é uma rocha japonesa, ela tem vários nomes, depende de onde ela é retirada. Geologicamente é a mesma rocha, mas muda o nome junto da região do Japão onde ela é. É uma rocha calcária, essa chama Ryō. R-Y-O-H. Você vai encontrar também como Seiryu. Tá? São as mesmas, geologicamente, geólogos já disseram isso, é a mesma rocha. Mas ela muda de acordo com o lugar onde ela é retirada. Brasileiro é assim, a gente bate papo quente nunca viu na vida. A gente dá lugar para sentar para a gente acha que a pessoa precisa. Isso é um ensaio. Então é gostar de uma mesa de fórmica branca ou uma mesa de madeira, de bruta irregular, onde você se senta na mesa. Isso é um ensaio. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Por mais que você possa fazer o esforço, você pode sim fazer o esforço. A Amanda ensinou para a gente. Nunca vai trabalhar aqui, invariavelmente, eu acredito, uma proporção 3:2. 3 de um lado e 2 para o outro. Porque para os nossos olhos, esse desbalanço é mais balançado, ele é mais agradável. A única coisa que fica no meio, ele divide em dois iguais, é monótono. Quando é excêntrico, quando é descentralizado, por isso que você que já estuda arte, já ouviu falar. Aí ele falava, ele queria fazer. Ligava, tirava, não sei o que, tirava. Juro, era assim, todo mundo. A hora que ele tirava e a gente via o trabalho, ele fazia assim, todo mundo, oh! Porque ele escolhia trabalhos que estavam quase lá. Só que o que era o quase? O quase não é um processo, é quase. Então ele ia lá, mexia, rotacionava, e aí o aparelho ficava, cara, perfeito. Então, isso é o que? É o que nós estamos falando. É você olhar aquilo com os olhos com a mente limpa. Esvaziar a mente para fazer isso. Quantos de vocês não ficou com 30, 40 rochas, dias e dias,
mentira, porque vocês são tudo ansiosos, querem montar tudo no mesmo dia. Querem comprar a rocha, a planta e o peixe, montar tudo no mesmo dia. E aí, mas quantos de vocês não foram montar e chegou a hora que você estava já cansado, você ficou com o saco cheio? Não dá aquele dor de cabeça, você não aguenta. Se aproxima da natureza, quando faz um bonsai, quando tem um vasinho de suculenta, quando tem uma plantinha carnívora, quando tem um cachorro, um gato, um peixinho. Só que a gente tem que entender que a gente não é dono por posse, não é que eu paguei o seu dono. Você é responsável por ele. Porque você tirou aquela planta, você tirou aquele animal, você tirou aquilo que trouxe para dentro da sua casa. Eu faço muita caminhada, faço uma semana de nação, eu vou acampar, eu gosto de estar no meio da montanha. Eu vejo orquídeas em todo lugar que eu vou. Mata Atlântica tem muito. Por que eu vou tirar ela dali e pôr na minha cabeça? Se é uma toceira e eu pego. Ah, mas eu vou colocar uma planta vermelha por trás. O olhar vai lá para o vermelho, as cores mais fortes. Então aqui eu estou imaginando. É um layout mais triangular. Plantas avermelhadas por trás da rocha principal. Por quê? Para chamar o olhar, fortalecer realmente que aqui é o lado mais forte. Estavam com degradê, né? Que nós temos estágio, com laranja, com verde, e terminar em carpetes verdes aqui na frente. Outro vai na areia, na praia, mas o layout em si não vai mais ou menos definido. O material que a gente lembre-se sempre que o hardscape, depois de plantado, ele vai perder intensidade, ele vai perder força. As plantas só avisam o hardscape. Então, se o hardscape for bem agressivo, na hora que você junta as flores, então o resultado do valorioso. Vou fazer uma pergunta. Você tem planta em casa? Já aconteceu de você ter uma planta no vaso, você foi na Combasa, comprou a planta, foi no garden center, comprou a planta, você botou toda a terra, fez a camadinha, né, de drenante, botou uma manta ali de separação, botou a terra, plantou. Você plantou, daqui a 5 anos você fala assim, pô, eu vou replantar essa planta, certo? Porque ela precisa botar num vaso maior e tal. O que acontece normalmente quando você tira ela do vaso? Depois de muito tempo. Quando você puxa, o que você tira na mão? Raiz. A raiz ocupou. Cadê o substrato? Quase não tem. Então veja, o que você colocou lá? Aqui é a mesma coisa. Eu ouço muitas críticas, tem muita gente que, como eu falei para vocês, a internet aceita qualquer coisa. Então tem muita gente que é influencer, blogueiro e tal, eles têm uma representatividade. Só que é importante que essas pessoas que têm fala, elas falem coisas que elas têm certeza. E divulgar uma coisa sem ter certeza é propriedade. Então a ADA sofre muito por ser taxada como uma empresa que tem coisas tudo supérfluo, tudo caro, tudo. Calma. Todo mundo sabe. Você já viu alguém reclamar do preço da Maserati? Está muito caro. Você já viu alguém reclamar do preço do Bugatti Veyron? Não. São carros de milhões de dólares. Ninguém reclama. Todo mundo sabe, mas ninguém questiona. Só que ninguém compara o Bugatti Veyron com o Ford Fusion ou o Civic, que são coisas diferentes. Só que mais aí não, ela pega a tesoura da ADA, que é feita de tungstênio, e pega uma tesoura comprada na cirúrgica Fernandes, que custa R$100 e a outra custa R$1.600. Uma tesoura de tungstênio, ela custa R$1.600. Uma tesoura de aço cirúrgico não pode custar R$1.600. Só que você comparar as duas coisas é leviano. Você pode não ter o dinheiro. Eu acho um absurdo R$1.600. Eu não tenho dinheiro para investir numa tesoura de tungstênio. O que é o tungstênio? É um metal raro, é um metal duro. É um metal que, por exemplo, as minhas tesouras eu não trouxe hoje, porque eu não ia trabalhar. Mas as tesouras que a gente usa da área do tungstênio. Antes de tirar esse substrato aqui da frente, não sei se vocês repararam, na hora que eu comecei a mexer, eu queria inserir essa rocha aqui, nessa posição. Na hora que eu comecei a tirar muito, eu desestabilizei e essa rocha deu uma tombada. Eu preciso parar, segurar. Então, para isso ocorrer, a hora que eu tirar esse substrato todo, eu vou fazer algumas colagens entre as peças, até porque
esse LED precisa ser mantido, precisa ser escovado. Então, para a gente garantir que isso não vai ser mudado, você não vai tirar nenhuma peça do lugar na hora da manutenção, a gente costuma colar uma peça na outra. Tá? Isso é feito com um adesivo que é um super bom de viscosidade média, e o próprio substrato moído junto com a cola. Né? Então agora eu vou fazer a colagem, depois que tudo estiver seguro, colado, aí eu consigo retirar bem o substrato aqui da frente e colocar a areia. Elas caem, né? Então, como é que na prática, como é que a gente faz? Você vê, vai conseguir técnico jurado para fazer isso. Agora, vamos entender também que concurso é uma coisa, nós somos tudo gente normal, tá? A gente eu falo que é civil, a gente é civil. Os caras são tudo outro nível. Olha só o que ele fez, vocês repararam? Ele tirou o Amazônia de baixo e colocou a areia cosmética. Essa areia branca, ela não tem nenhuma finalidade nutritiva. Ela, obviamente, se a raiz tocar lá, ela vai fornecer nutrientes minerais, tá? Mas os orgânicos estão todos no marrom. Não só isso, Fernando. Quando você trabalha com camadas, quanto mais camadas o seu olho consegue perceber, mais profundidade você tem no trabalho, profundidade de campo, sabe? Exatamente, como é seu nome? Felipe acertou. O substrato do Amazônia ele é terroso, ele é seco. A água, quando for começar a colocar aí, ela vai vir de baixo para cima. Isso chama-se luxificação. Ela vai subir e vai trazer as coisas para cima, né? Nutrientes e tal. O que acontece se a camada superior do substrato estiver seca? Não dá tempo da água subir, umedecer e a pedrinha de terra ficar. Então, a gente molha de cima para baixo para ela estar molhada. Quando a água vier de baixo, faz peso e ela não flutua. Senão boia muita pedrinha, boia muita bolinha de terra. Tá? Recente, ela veio substituir uma linha anterior, que era uma linha mais prática. A ADA tinha uma filosofia que a parte tem que ser fácil. Ela continua com essa filosofia. Ele tinha linhas fertilizantes por fases do aquário. Então a fase 1 até 3 meses você usava o step 1, de 3 meses a 1 ano você usava o step 2 e acima de 1 ano você usava o step 3. Porém, ela viu que com nutrientes separados, ela conseguia, pode bagunçar um pouco a areia, mas ela não vai trazer turbidez do substrato para a coluna d'água. Eu acho que não é suficiente para vencer essa altura. Ou só do balde. E aí, conforme a gente vai vendo a necessidade, as plantas são muito o nosso termômetro, pessoal. Vocês precisam começar a entender, a visualizar, acompanhar o seu aquário, entender os sinais que as plantas nos dão, se elas precisam de um ou outro nutriente. Isso é possível. Tá? Que tipo de folha fica mais feia, se é a folha mais antiga, se é a folha mais nova. Tudo isso dá sinais de que está faltando um ou outro nutriente, a gente consegue corrigir isso no meio do caminho. Falar que não vira você usar os gravels nessa montagem. Na verdade, assim, o aquagravel, que é esse pacotinho de pedrinhas, eu acho que para esse tipo de rocha, ele não é perfeito. Eu prefiro que a gente pegue depois uma rocha colorida, né? Ela tem um tom meio vinho, assim, muito bonito. Vai começar a chamar os tons vermelhos para o lado que eu quero, que é o lado mais forte, tá? E é uma planta que cresce lentamente, ao contrário da maioria
maioria da família das xilófilas, é uma planta lenta, então não vai dar muito trabalho para manter ela baixinha ali no pé daquela rocha. E agora eu vou começar, eu precisaria um pouco mais de água, eu vou começar a plantar as plantas de caule aqui por trás. Né? Eu vou iniciar com a rotala mexicana Bangladesh, que é uma rotala bem verde e delicada, e rotala Francisco, que ela também só chega nos tons levemente acobreados, não fica vermelho. Queria também uma redinha dentro de malha fina. Entendi. Tem muita planta de caule aqui, bem baixinha, mas teria desvantagem se a gente pusesse aí uma planta de caule da chácara está aqui hoje, que ela faria sombra. Aí todo mundo vai crescer na mesma altura, então não há uma competição desleal. E vocês vão ver o nível de adensamento que dá essas rotalas aí. Oi? Foi pra frente, cara? Você conseguiu essa?